Oi, terceiro ano, vamos estudar mais? Agora vamos estudar geografia. Vamos lá? Livro, vamos fazer das páginas 200 até 205. E ficha, páginas 109 e 110. Vamos lá. No capítulo anterior, nós falamos sobre como a natureza, sobre como a natureza transforma a paisagem. E nesse capítulo, nós vamos falar sobre como o ser humano transforma a paisagem. Vamos lá? Tudo que você vê ao redor, quando você sai da sua casa, é paisagem. Tudo que a gente olha é paisagem. E na cidade, né, toda a paisagem que a gente vê, ela foi construída pelo homem, né? A maioria do que a gente vê ali foi construído pelo homem, não faz parte da natureza, né? Mas há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, esse lugar aí que você mora era mato. Esse lugar onde a gente estuda, onde está o Santa Marta, era mato, né? Pode ser que aí fosse até um morro, não sei. Mas o ser humano foi lá e transformou. O ser humano foi lá e tirou a vegetação para construir a cidade, para construir as ruas, para construir as casas. O ser humano hoje, aí fala, ó, nos dias de hoje, os seres humanos são considerados os maiores agentes transformadores da paisagem. Ou seja, o ser humano, ele muda a paisagem mais rápido do que a natureza consegue mudar a paisagem. Tudo aquilo que a gente estudou ali atrás, no outro capítulo, que a natureza faz com a paisagem, o ser humano ele é muito mais rápido, ele consegue fazer mais do que a natureza. Então, o ser humano ele é considerado o agente que mais transforma a natureza. A natureza, né, ela é transformada, ela é modificada não somente para construir cidades. Às vezes, como a demanda é muito grande, então a agricultura ela precisa de mais espaço para plantar. Então, retira-se a vegetação dali para fazer as plantações, para ter a criação de animais, né, para se conseguir a matéria-prima. Então, acaba se destruindo as matas, as plantações, para aumentar o espaço da agricultura, para se obter mais matéria-prima da pecuária. E essas transformações nem sempre fazem bem para a natureza, né? A gente já sabe que o ser humano ele destrói muito a natureza. São transformações feitas para o nosso bem, né? Para coisas que nós precisamos, mas se não for feito da maneira correta, faz muito mal à natureza. E nós vamos ver algumas coisas que fazem mal para a natureza, algumas ações que os homens têm que fazem mal para a natureza. A primeira delas está aí na página 201. Fala lá, ó, transformações na paisagens e consequências ambientais. A primeira delas, gente, é o desmatamento. Desmatamento é quando se arranca as árvores, arranca as plantações, sem se preocupar em plantar novamente, tá? Tá aí, ó, a retirada da vegetação, ou seja, desmatamento é a retirada da vegetação, simplesmente, sem se preocupar em plantar novamente. Retira sem pensar no dia de amanhã. Isso se chama desmatamento. E o desmatamento, ele deixa o solo desprotegido porque a árvore, ela protege o solo. O solo, ele fica exposto a chuvas e as chuvas acabam levando o solo embora, causando o que a gente viu lá no outro capítulo, a erosão. As árvores, gente, elas protegem o solo. O solo que tem árvore, a raiz está ali embaixo, ela está protegendo aquele solo. Geralmente o solo que tem árvore, ele não desmorona, ele não esbarranca, porque ele tem árvore que protege ele. Agora o solo que não tem a vegetação, que não tem árvore, ele fica desprotegido. Aí é que ele esbarranca, a chuva leva embora. Então a vegetação, ela protege o solo. Vê aí um vídeo sobre desmatamento e a gente já volta. Passos para frente. As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento, na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeira, os incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis.
A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. Viu? Aí agora, com a lupa na mão, nós vamos responder. Diz assim, ó, observe e compare essas duas imagens. Aí tem aí uma imagem que parece ser de uma floresta, né? A gente vê de cima, parece as árvores, né? A copa das árvores, essa parte de cima das árvores. E a segunda imagem parece que é uma imagem que não tem, parece não, né? É uma imagem sem árvore nenhuma. Você vê trator, né? Parece que estão talvez ajeitando esse solo para fazer uma plantação, alguma coisa. Aí número 1. Imagine que está ocorrendo uma grande tempestade sobre esses ambientes. Sabendo disso, a água chegaria antes no solo, na primeira imagem ou na segunda imagem. Onde que a água ia chegar primeiro no chão, gente? Na primeira ou na segunda? Na segunda, né? Por quê? Na primeira imagem, gente, a água ia bater ali, ó, naquelas folhas, na copa das árvores, e ali mesmo ela fica. Claro que vai cair um pouco para o solo, mas a maioria da água, grande parte da água que vai cair, ela vai ficar ali, ó, na copa das árvores. Então, a água que vai chegar no solo menos água vai chegar no solo, então menos água vai destruir o solo. Já o segundo solo, a água já bate ali direto. Então, ali ela vai bater e vai levar aquele solo, vai fazer a erosão. Né? A água vai embora, a água cai, ela tem que seguir um rumo. E nesse rumo que ela vai levando a areia junto, vai levando o solo que tá ali. Por isso que a gente diz que o solo que tem plantação, que tem árvore, ele é mais protegido. Além dele ficar forte lá embaixo por conta da raiz, a copa da árvore protege a quantidade de água que chega no solo. Ok? Página 202. Na página 202, a gente vê também uma outra coisa que transforma a natureza. Se chama assoreamento. Então, o que é assoreamento, gente? Assoreamento, ele acontece dessa maneira. A perda do solo pelos processos erosivos, né? A erosão acontece, a chuva vem e sai levando aquele solo. Aquele solo, aquela terra que a água vai levando, ela acaba dando aonde? Ela acaba parando ali no leito dos rios, ou seja, no fundo dos rios. E faz os rios perderem aquela profundidade, eles vão ficando mais rasos. O nome disso é assoreamento. Não somente a água, ela leva, não somente o solo, ela pode trazer lixo também. Né? Quando a gente fala da poluição, aquele lixo que é jogado no chão, na terra, quando vem a chuva que leva aquele lixo vai indo junto com a água. E quando ele para lá no fundo de um rio. E com isso, o rio vai ficando raso, ele vai perdendo a profundidade. O nome disso é assoreamento. E isso é muito prejudicial, porque conforme o rio vai ficando raso, acaba, por exemplo, com peixes que tá ali dentro. Entendeu? Acaba com a vegetação que tá ali perto. Então, o assoreamento, ele também é prejudicial para a natureza. Vê aí um vídeo sobre assoreamento e eu já volto. Assoreamento é o acúmulo de terra e lixo no fundo de um rio. Esse fenômeno geralmente acontece quando o curso de água não possui matas ciliares, que são as formações vegetais que ficam nas margens do leito da água. Pode ser árvore, grama ou arbusto, só não vale monocultura. Sem a proteção das matas ciliares, a chuva ou o vento acabam levando uma grande quantidade de terra para dentro do rio. Esse fenômeno aumenta a quantidade de enchentes, eleva a temperatura da água e reduz a capacidade de navegação. Um rio assoreado pode perder grande parte da sua biodiversidade e até mesmo desaparecer. No vídeo falou sobre a mata ciliar. Mata ciliar, gente, é a mata que está em volta do rio. A mata, ela costuma proteger o rio, tá? Por isso que é tão importante a mata. Novamente, a gente fala que a vegetação é importante. Outro problema que nós temos é
a exploração dos recursos minerais. Recursos minerais, gente, são minérios que estão na crosta terrestre, que estão dentro das rochas. Então, a exploração desses minérios, ou seja, para explorar esses minérios, eles estão nas rochas, essas rochas elas têm que ser escavadas, elas têm que ser destruídas. Essa exploração intensa também modifica muito a paisagem e prejudica muito a natureza. Pode ser feito esse tipo de exploração? Sim, pode ser feito, mas precisam ser explorações legais. Aí embaixo, ó, fala que é muito importante que a mineração, que é o nome desse tipo de exploração, eles sejam legais, eles sejam fiscalizadas para que tenha certeza que está sendo feita da maneira correta. Então, a mineração, que é a exploração dos recursos minerais, elas podem ser feitas, mas tem que ser feitas da maneira correta. Para ser feito da maneira correta, ela tem que ser legalizada, para que seja feita a devida fiscalização, para que nada seja feito errado. Porque o ser humano tem um feio costume de explorar demasiadamente. Nesse exagero de exploração é que prejudica o meio ambiente. Prejudica muito, além de causar acidentes ambientais, não permite que a natureza volte a crescer, né? O ciclo natural dela, né? Na página 203, fala de outro problema ambiental, que é muito comum nas cidades, que é a pavimentação. A pavimentação das cidades é que muitas vezes causam as enchentes, que nós temos muito na nossa cidade, né, na época de chuva. Por quê, gente? Quando não é pavimentado, quando é feito de terra, a água cai e entra na terra. A terra chupa, né? Quando a gente joga água numa planta, a água não entra na terra, né? Ela entra mesmo, né? A terra chupa ela. Então, quando é um ambiente de terra, a terra vai entrar, ela vai chupar. Mas aí, o ser humano foi lá e botou um asfalto em cima da terra. A terra, a água, quando ela cai, ela não entra. Ela não entra dentro do asfalto. Ela tem que ir para o ralo. Muitas vezes, esses ralos estão entupidos. Muitas vezes, a população joga lixo na rua e esses ralos estão cheios de lixo e a água não consegue escoar pelo ralo. E acaba acontecendo o quê? As enchentes. Então, a pavimentação também foi uma mudança que o ser humano fez na paisagem que causa alguns transtornos para a gente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A pavimentação ela não permite que a água entre dentro do solo. Aí, ó, diz assim, ó, com a pavimentação em ruas, calçadas, jardins e parques, a água percorre a superfície, chegando rapidamente e em grande volume aos leitos dos rios. Assim, a água inunda as porções mais baixas do relevo, ou seja, as partes mais baixas da cidade, causando problemas na cidade e espalhando doenças. Doenças porque aquela água é suja, né? Aquela água acaba se misturando com água de esgoto, água suja. Esgoto tem rato, barata, né? Que causam doença. Aí embaixo, nessa imagem, a gente vê uma cidade permeável e uma cidade impermeável. A cidade permeável, você percebe que é o campo, né? Que tem muitas áreas verdes. Aí você vê que a chuva vem, cai, mas vai entrando no solo. Tá vendo aqui as setinhas mostrando que a água entrou ali. Na cidade impermeável, que é na cidade mesmo, onde quase não tem o verde, você vê que a água fica. A água não entra no solo. Então, ela acaba inundando a cidade, viu? É importante que as pessoas que vivem em casas sempre tenham no quintal uma parte que seja com cobertura natural, ou seja, com grama, ou até mesmo areia, para que a água consiga entrar ali naquele pedacinho. Viram da página 204, da onde eu tirei 34? Tem aí umas perguntinhas para vocês responderem. São perguntas pessoais, né, sobre a região onde você mora, tá bom?
Aí embaixo, na página 204, fala de uma outra atividade que às vezes também prejudica a natureza, que é a pecuária. A pecuária é a criação de animais. O pisoteio, né? Os animais, eles são pesados. E geralmente não é só um, dois, né? São muitos animais. O pisoteio dos animais também prejudica o solo. Porque como eles são pesados, eles danificam aquele solo. E acaba fazendo com que aquele solo depois não consiga produzir plantas, né? Devido ao peso dos animais, é o pisoteio dos animais. Não somente o pisoteio, também tem os tratores, né? As máquinas agrícolas também... também são muito pesadas e acabam destruindo aquele solo. Aquele solo fica muito destruído, fica muito massacrado e depois ele não consegue crescer, as plantas não conseguem crescer nele. Então também é outro aspecto que prejudica a natureza, o pisoteio dos animais e o peso das máquinas agrícolas. E na página 205 também tem uma outra maneira, né, uma outra transformação que o ser humano fez na paisagem, só que é uma transformação boa, que são os terraços. Vê aí nessa imagem, olha, tá vendo? São morros, né? Só que você percebe que os morros têm tipo assim umas escadinhas, percebe? Né? Então, isso foi uma transformação feita pelo ser humano. Esse morro não era assim, feito com essas escadinhas. Foi o ser humano que foi ali e fez essas escadinhas, né? Escadinhas, né? Entre aspas. O ser humano foi ali e fez essas escadinhas para conseguir plantar nesse lugar. Ele não conseguia ter a vegetação, ele não conseguia fazer as plantações. Ele fez essas escadinhas para conseguir plantar. Às vezes a terra dele não tinha nenhum lugar plano para fazer plantação, só tinha morro. Aí ele fez esses terraços para fazer as plantações. Com isso, nós vemos que nem tudo que o ser humano faz é prejudicial à natureza. Nós vimos aí os terraços, né? É algo que o ser humano fez, que o ser humano produziu, que foi bom, né? Foi bom para a natureza. Mas, se a gente for assim, botar numa balança, a quantidade de coisas que o ser humano fez que foi bom e a quantidade de coisas que o ser humano fez que foi ruim é bem desproporcional, né? Tem muito mais coisas que prejudicou do que ajudou a natureza. Então, tudo que vai ser feito na natureza tem que ser feito com muito cuidado, porque nós precisamos da natureza para nossa sobrevivência, tá certo? E assim a gente para por aqui o conteúdo de hoje. Você vai fazer agora na ficha, página 109 e 110, tá bom? Você vai fazer sozinho, deverzinho de casa, tá? Beijo para vocês, tchau!